Aí. Pronto. Bom, gente, primeira aulinha de física do ano. Na física, essa primeira aula é a aula que vai entrar com a frente de mecânica. Basicamente, a frente da mecânica. A gente começa o estudo dos movimentos com a cinemática. Então, a gente fala de movimento uniforme, uniformemente variado, os casos de movimento uniformemente variado, né? Queda livre, lançamentos, que são os movimentos em duas dimensões, movimentos circulares. Basicamente, a descrição dos tipos de movimentos que o vestibular estuda. Na sequência da cinemática, onde a cinemática, na verdade, a preocupação é descrever o movimento, né? Dizer se o movimento é acelerado, retardado, se a velocidade varia. Depois que a gente faz esse estudo descritivo, a gente explica os tipos de movimento. Então, as leis de Newton, elas entram dentro da cinemática justamente para explicar, por exemplo, o que faz um corpo ter ou não aceleração, o que faz um corpo descrever uma trajetória curvilínea ou retilínea. Então, eu costumo dizer que a cinemática, ela descreve o movimento, enquanto a dinâmica explica o movimento. Tanto a questão de força, de aceleração, como a questão também da energia cinética e potencial, tá? Então, o nosso problema dentro da cinemática é estudar movimentos. Para que a gente possa estudar os movimentos, a gente precisa criar todo um arcabouço matemático para fazer medidas, para transformar os movimentos em equações. Eu preciso criar um arcabouço matemático. E a base desse arcabouço matemático é o que a gente chama de sistema de referência. O que que é um sistema de referência? Um sistema de referência, vamos escrever aqui, ó, são sistemas que possuem uma origem de posições, bem como uma forma de medir deslocamentos. Se eu quero estudar o movimento, eu preciso criar uma forma de medir o deslocamento do corpo ao longo do tempo. E eu só consigo fazer essa medida de deslocamentos ao longo do tempo a hora que eu uso um sistema de referência. A gente, na física, trabalha com dois tipos de sistemas de referência. Você tem um sistema de referência de uma dimensão e vai ter os sistemas de referência de duas dimensões. O sistema de referência de uma dimensão, gente, nada mais é do que um sistema onde você vai estudar um movimento onde o corpo ou vai para a direita ou para a esquerda. Imagina um movimento em que o corpo faz isso ou isso. Se o movimento ocorre em uma dimensão, o meu sistema de referência, ele nada mais é do que uma reta. Pode ser uma reta, não precisa ser necessariamente uma reta, mas é um sistema de medidas onde eu tenha uma origem e pontos que vão medir posições, tá? Eu vou colocar aqui no meu sistema de referência a minha origem aqui, ó. Tá? Isso é o que a gente chama na física de origem dos espaços. É o S igual a zero. E aí eu vou enxergar aqui no meu movimento uma espécie de uma régua, ok? Essa régua, ela precisa ter também, no nosso sistema de referência, um sentido positivo. Porque o que que acontece, gente? Pensa comigo. Eu quero estudar um movimento de vai e volta, certo? Então, num movimento de uma dimensão, você concorda comigo que ou o corpo vai para um lado ou ele vai para o outro? Eu preciso criar uma linguagem matemática para isso. Então, como que a matemática vai enxergar esse andar para a direita, andar para a esquerda? Eu vou atribuir no meu sistema de referência
um sentido que eu quero que seja para a direita positivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma origem aqui e o meu sistema de referência ele tem um sentido positivo, eu já sei que valores à direita da origem são valores positivos. Então, por exemplo, se no meu sistema de referência eu tiver graduado em metros, exemplo, aqui vai vir 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. No meu sistema de referência, a minha origem está aqui. Para cá eu teria posições negativas. Então eu teria, por exemplo, -1, -2, -3, -4. Tá? Então, o nosso sistema de referência nada mais é, gente, do que uma régua que eu uso para medir posições e deslocamentos. Uma coisa muito importante: todo sistema de referência precisa ter uma origem. Só que essa origem, ela também é arbitrária. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu poderia construir um outro sistema de referência com a minha origem em qualquer outro ponto. Quer ver? Vou fazer um desenho aqui, ó. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Olha como tudo na física é relativo. Vamos inverter um pouco a cabeça, vai chacoalhar os miolos. Olha o meu sistema de referência. Olha onde eu pus a origem. E olha onde está o sentido positivo. Ok? Agora olha o que eu vou fazer. Veja. Gente, é absolutamente a mesma coisa. Ah, então, professor, você está dizendo para mim que eu posso colocar a origem onde eu quiser? Aham. E o sentido positivo pode ser para a direita ou para a esquerda? Aham. Se você for resolver um problema de física usando esse sistema de referência e resolver o mesmo problema de física usando esse sistema de referência, o resultado tem que dar o mesmo. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que um corpo está aqui e ele andou para cá. Quantos metros ele andou? 2. Nesse sistema de referência, ele não andaria também 2 metros se ele viesse daqui para cá? Então o deslocamento é o mesmo. A única diferença é que, se o corpo anda nesse sistema de referência, daqui para cá, ó, ele está andando para o sentido positivo. Certo? Se o corpo andar daqui para cá, ele está andando para o sentido negativo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os sistemas de referência, eles são sistemas arbitrários. Quer ver um outro exemplo? Imagina que eu vou trabalhar num problema de queda livre. Aqui. Então imagina aqui um prédio. Aqui está o prédiozinho, tá? E eu vou lançar um objeto, eu vou arremessar um objeto para baixo. E aí eu quero calcular aqueles negócios lá, mano, tempo de queda e os caralho. O que que eu vou imaginar? Eu vou imaginar um sistema de referência. Então eu imagino uma coisa assim, ó. E eu posso colocar a origem onde eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser que nessa minha trajetória a origem seja aqui, aqui vai ser o 1, o 2 e assim por diante. Eu criei um sistema de referência. Toda vez que você for resolver um problema de cinemática, você tem que imaginar que o corpo está andando em cima de uma régua. Essa tua régua, ela tem que ter um sentido positivo
e ela tem que ter uma origem. Isso é um sistema de referência. Mesmo que você não desenhe esta régua, você tem que imaginar ela. Tanto é que quando eu resolvo problemas de cinemática, não sei se vocês vão lembrar, eu sempre falo assim, ó, vamos fazer de conta que ele está na origem. Quando eu falo isso, né, vamos fazer de conta que ele está na origem, eu estou dizendo, olha, considera que esse aqui é a origem dos espaços, tá? Num sistema de uma dimensão, eu preciso de uma reta para determinar o sistema de referência. Num movimento bidimensional, a coisa é um pouco diferente. A gente trabalha na física, no ensino médio, tá, para o vestibular, com sistemas de 2D também. Quer ver um exemplo? Quando a gente estuda lançamento. Então imaginem, por exemplo, que eu tenho aqui um corpo, uma bolinha, e eu vou bater um tiro de meta. Eu vou bater a bolinha, ela vai fazer isso aqui, ó. Ok? E eu quero estudar esse movimento. Se eu quero estudar esse movimento, eu preciso imaginar um sistema de referência. Só que agora, qual é o problema? O corpo, ele está andando na horizontal e na vertical. Então, nesse caso, eu teria que descrever dois tipos de deslocamentos. Então, eu imagino aqui, ó, um sistema X, um eixo X, que vai fazer esse corpo se deslocar na horizontal, e imagino um eixo Y. Então, por exemplo, imaginem esse corpo no percurso do lançamento. Imagina ele nesse ponto aqui, ó. Quando o corpo sai daqui e vem para cá, você concorda que ele andou um pouquinho no eixo X, mas também anda um pouquinho no eixo Y? Tanto é que quando a gente estuda esse tipo de movimento, lembra que a gente sempre precisa decompor a velocidade? Justamente para que você possa trabalhar nos eixos de maneira independente. Então, num sistema de duas dimensões, a posição do corpo, ela é determinada por duas coordenadas. A posição do corpo é determinada por duas coordenadas. Então, por exemplo, vai, ele está no ponto 2 e 3. Depois ele está no ponto 3 e 5. Depois ele está no ponto 8 e 6. E assim sucessivamente. Tá? Beleza? Ele vai se deslocar um eixo no outro. E assim, aí entra o lado que a gente não estuda, né? A gente poderia, para deixar a coisa mais complicada, colocar um terceiro eixo aqui. Aí eu teria três posições. Aí a gente já não estuda mais. Os movimentos em 3D, eles vai só para o ensino superior mesmo, tá? Beleza? Ok. Nesse sistema de referência, eu tenho o sentido, a origem e a posição do corpo. Muito bem. Agora, o que caracteriza um movimento? Quando que a gente sabe que um corpo está em movimento? Um corpo está em movimento se essa posição varia em função do tempo. Se um corpo está uma hora aqui, outra hora aqui, outra hora aqui, outra hora aqui, significa que ele está se movimentando. Então a gente pode dizer o seguinte: dizemos que um corpo está em movimento, dizemos que um corpo está em movimento se e somente se sua coordenada de posição
varia ao longo do tempo. Então, como definir movimento da maneira mais nerd possível? Movimento é o estado cinemático de um corpo no qual a sua posição varia em função do tempo. Toda vez que um corpo tiver uma posição variando ao longo do tempo, esse corpo está em movimento, tá? E é aí que entra o cerne da cinemática. Por quê? Se o corpo tem a posição variando em função do tempo, será que eu conseguiria criar uma maneira de adivinhar onde o corpo estará daqui a uma hora? A cinemática estuda os movimentos para buscar esse tipo de coisa. Eu quero pegar o movimento de um corpo e criar uma maneira de prever onde esse corpo estará daqui a um ano, desde que ele mantenha aquele movimento. Isso é o que a gente chama de equação horária. Então, é muito importante que para a gente construa essas equações, eu tenha esse monitoramento. A posição está variando ao longo do tempo. Então, no instante um ele está na posição tal. No instante 2 ele está na posição tal. No instante 3 ele está na posição tal. Ok? Dentro desse estudo dos movimentos, a gente pode definir a grandeza deslocamento. Deslocamento. O termo deslocamento, gente, ele pode ser enxergado de duas maneiras. A maneira mais simples, que é a que a gente vai começar a estudar, é o que eu chamo de deslocamento escalar. Escalar. O deslocamento escalar é a forma mais simples de você entender o que é deslocamento, principalmente quando você está em movimentos de uma dimensão só. Tá, vamos imaginar então o que seria esse deslocamento escalar. Imagina que nós tenhamos aqui um sistema de referência. Eu tenho uma trajetória orientada para a direita, tá bom? Eu tenho a origem aqui da minha estradinha, vamos colocar assim, e o corpo, ele está aqui, ó. Aqui está o corpinho, tá? Ele está se deslocando da esquerda para a direita, de tal maneira que esse ponto aqui, eu vou chamar de posição inicial. Uma coisa importante da gente entender é o que significa instante ou posição inicial. Toda vez que a gente vai analisar um movimento, você tem que imaginar a situação. Se eu fosse estudar esse movimento, eu precisaria medir o deslocamento do corpo num certo intervalo de tempo. Então, a gente chama de posição inicial a posição em que o corpo se encontrava no momento em que você começou a medir o tempo. Então, é como se no momento em que o corpo estivesse aqui, eu acionei o cronômetro. E aí, a partir deste momento, a posição do corpo varia ao longo do tempo. Varia ao longo do tempo. Quando eu quiser encerrar o meu experimento, eu fecho o cronômetro. Então, daqui até aqui, houve um intervalo de tempo de 0 a t segundos. Pode ser 10 segundos, 15 segundos, não importa muito. Nesse ponto, ele está numa outra posição, certo? Todo mundo consegue enxergar que essa distância aqui é o deslocamento, ó. Essa distância aqui. Esse deslocamento, a gente costuma representar pela sigla ΔS. Como é que eu poderia fazer matematicamente para descobrir qual a medida desse ΔS? Que conta eu deveria fazer? Eu poderia pensar o seguinte, ó. Essa essa distância aqui, ó,
esse deslocamento que eu chamei de ΔS, ele corresponde a o valor da posição final menos isso aqui, não é, ó? Se eu pegar toda essa parte grandona aqui, ó, e subtrair isso, eu tenho ΔS. Então a gente pode criar uma regra para dizer assim, olha, o ΔS, ele é a diferença entre a posição final vezes a posição inicial, tá? Beleza? É daqui que vem a formulinha do final menos inicial. Uma coisa muito importante é que esse arcabouço matemático, né, que eu estou falando para vocês desde o começo da aula, ele é muito bem organizado. Por exemplo, calcular o delta S te permite saber duas coisas. A primeira e mais óbvia é saber quanto, afinal de contas, o cara andou. Quantos metros ele andou. Mas tem uma segunda coisa interessante nesta história. Por quê? Dado que existe um movimento em uma dimensão, o cara pode estar andando para a direita ou para a esquerda. Quando a gente calcula o delta S, eu consigo saber se ele está andando para a direita ou para a esquerda. Por quê? Veja, quando ele está andando para a direita, vamos voltar aqui, por exemplo, ó. Vamos voltar na escalinha que eu acho que fica mais fácil de ver, ó. Imagina que o corpo estava na posição 1 e foi para a posição 4. 1 para 4. Se ele vai dar 1 para 4, o delta S é 4 menos 1, que dá 3. Agora, se o corpo estiver voltando, você não vai fazer 4 menos 1, você vai fazer 1 menos 4. Isso faz com que, dependendo do sentido que o corpo esteja andando, o delta S vai acusar pelo sinal. Pelo sinal. Por quê? Porque toda vez que ele estiver andando para o sentido positivo, o delta S vai dar positivo. Toda vez que ele estiver andando para o sentido oposto, o delta S dá negativo. Então eu tenho situações aqui, ó. Delta S pode ser positivo, o delta S pode ser negativo. Tá? Qual a explicação física para isso? Para delta S positivo, a partícula está andando em movimento progressivo. O movimento progressivo é o movimento no qual a partícula está andando a favor do sentido positivo da trajetória. Então, a trajetória está orientada para a direita, a partícula está andando para a direita. A trajetória está orientada para cima, a partícula está andando para cima. Então, a gente pode dizer que é um movimento a favor do sentido positivo. Se a partícula estiver andando ao contrário, você vai acusar pelo delta S negativo. A hora que você faz a conta, você vai obter um resultado negativo. E aí eu tenho um movimento retrógrado. Aí eu estou falando da partícula se movimentando a favor, opa, do sentido negativo. Aí. Uma das formas da gente, depois, né, não, a gente vai falar sobre isso tanto agora. Uma das formas da gente diferenciar um movimento uniforme de um uniformemente variado é analisar o delta S ao longo do tempo.
Porque vamos lembrar um pouquinho, vai, vamos puxar umas coisas aí da cabeça. No movimento uniforme, a velocidade é constante, lembra? Se a velocidade de um corpo é constante, você concorda comigo que a cada intervalo de t, ele vai andar sempre o mesmo ΔS? Em 10 segundos ele anda 5 metros. Em 10 segundos ele vai andar mais 5 metros. Em 10 segundos ele vai andar mais 5 metros. Nos movimentos onde ocorre aceleração ou desaceleração, é diferente. Por exemplo, quando o corpo está acelerando, ele vai andar 5 metros em 10 segundos. Depois aqui ele já vai andar 15 metros em 10 segundos. Depois ele vai andar 25 metros em 10 segundos. Quer dizer, ele vai andando cada vez mais, justamente por quê? Porque ele tem uma aceleração. É basicamente isso que diferencia os movimentos. Tudo bem até aqui? Tá? O que que eu posso fazer com esse deslocamento? Bom, além de eu poder classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, eu também posso usar o deslocamento para calcular a velocidade, né? Então vamos falar do conceito de velocidade. De novo, eu estou usando a palavra escalar. Escalar. A velocidade, gente, é uma grandeza. Velocidade é sinônimo de rapidez, certo? No caso da física, eu quero medir o quão rápido um corpo se desloca. Na física, velocidade é uma grandeza tipicamente vetorial. Eu preciso de um módulo, de uma direção e de um sentido. Tudo bem até aqui? Só que, por enquanto, eu não vou me preocupar com direção e sentido. Eu vou enxergar a velocidade apenas como um número, tá bom? Mas veja, por que que eu posso fazer isso aqui? Porque eu estou estudando o movimento mais simples que a física pode me dar, que é o movimento de vai e vem. Quando eu estou estudando um movimento extremamente simples de vai e vem, eu não preciso usar vetor para velocidade. Basta eu dizer que a velocidade é positiva para um lado e negativa para o outro. Então, por exemplo, quando eu estou estudando movimentos retilíneos, queda livre, arremesso para cima, eu não preciso de vetor para nada. Agora, quando eu vou estudar movimento de curva, aí eu preciso da velocidade vetorial. Então, a cinemática, quando vocês começam a estudar cinemática, você nem precisa saber nada de vetor. A gente vai precisar do conceito de vetor a hora que eu for lançar um corpo de lado. Tudo bem? Então, o que que é a velocidade escalar? É basicamente o valor da velocidade. É o termo relacionado ao valor da velocidade. Essa velocidade escalar pode ser uma velocidade escalar média, ou ela pode ser uma velocidade instantânea. Ok? Bom, vamos começar pela média. Imagine um movimento onde um corpo vai fazer uma viagem de alguns quilômetros e para isso ele vai gastar um certo tempo, ok? Só que quando a gente vai fazer um percurso de carro, uma viagem, a gente sabe que existem trechos da viagem que você vai mais rápido, existem trechos da viagem que você está mais devagar, às vezes você parou num posto. Então, a cada instante, a tua velocidade muda. Mas eu posso calcular uma velocidade média para isso. E essa conta é a mais simples que a gente tem na física, né? Ela é tão simples que a gente quer resolver problema até de ondulatória com essa conta. O cara ouve falar de velocidade e fala, já vou usar essa daqui, Dan. Cuidado com essa fórmula. Esta fórmula não serve para merda nenhuma, quase. Por quê? Porque ela é uma fórmula que calcula a velocidade média.
E por que que essa fórmula tem uma utilidade limitada? Porque a maioria dos movimentos ocorre com velocidade que varia. Quando é que essa velocidade passa a ter um significado próprio, concreto dela? Quando o movimento tem velocidade constante. Por exemplo, imagine que fosse possível você fazer uma viagem onde sempre a tua velocidade é 50 por hora. Você olhou lá no marcador de velocidade, está 50 por hora. Olhou de novo, está 50 por hora. 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 A hora que você tira a média vai dar quanto? 50 por hora. Então veja, no que diz respeito a essa velocidade aqui, média, a gente precisa entender o seguinte: para movimentos uniformes, ou seja, movimentos nos quais a velocidade é sempre a mesma, essa conta pode ser feita para calcular a velocidade instantânea. Já que ele não muda a velocidade. Então, a hora que você calcula a velocidade média, você está calculando a velocidade instantânea. Agora, se o movimento for do tipo move, uniformemente variado, aí a história é diferente. Por quê? Porque o valor da velocidade média é diferente do valor da velocidade instantânea, tá? Beleza? Aí nesse caso, tá, pessoal? Vamos imaginar que a gente esteja lá num exercício envolvendo move, né? E o exercício exija ou peça que nós calculemos a velocidade num certo instante. Aí eu não consigo calcular desta forma. A gente vai calcular a partir de equação horária, umas outras coisas, tá? Mas é importante que a gente tenha uma distinçãozinha de que calcular uma velocidade média não é a mesma coisa de calcular a velocidade num dado instante. Os valores só coincidirão se a velocidade do corpo nunca mudar, tá? Ok. No sistema internacional, eu sempre detesto isso, mas eu tenho que falar. No sistema internacional, o deslocamento é dado em metros e o tempo é dado em segundos. Então eu tenho a unidade metros por segundo. Tá bom? Depois a gente fala daquelas transformações, tá? Relaxa. De transformar de metro por segundo para quilômetro por hora. Isso é de menos. Tá? Isso na hora dos exercícios a gente discute direitinho. Tá? Bom, falamos de sistemas de referência, falamos de deslocamentos, utilizamos o deslocamento para definir velocidade, ok? Agora a gente vai falar, talvez, do aspecto mais importante, que são as equações horárias. Equações horárias. Hum. Bom, consideramos um corpo em movimento. Se o corpo está em movimento, a posição varia com o tempo. Então, a cada instante, o corpo está num lugar. Se isso é verdade, eu consigo construir uma função matemática que me permita calcular a posição do corpo em qualquer instante que eu quiser. A equação horária é exatamente esse tipo de função. É uma função. Função mesmo. Tem abscissa, ordenada. Pode ser uma função de primeiro grau, pode ser uma função de segundo grau. Tá? As equações horárias são, vamos escrever aqui, ó, funções matemáticas
que relacionam posição ou velocidade ao longo do tempo. Lembra? Vovô ateu, sorvetão. São funções horárias. Uma função horária é uma função onde você relaciona alguma coisa com o tempo, por isso que ela chama horária. Na mecânica, ou pelo menos na mecânica que a gente estuda, né? A gente gosta de relacionar duas coisas com o tempo: a posição e, eventualmente, a velocidade. Sobretudo quando você tem um movimento que não é mu, né? Que é move, onde a velocidade varia. Como que essas funções se apresentam para a gente? Vamos pegar alguns exemplos? Vamos pegar alguns exemplos. Imagina uma estrada, imaginou? Agora imagina um carro nessa estrada, imaginou? Agora imagine esse carro passando na sua frente. Quando o carro passou na sua frente, você enxergou isso aqui, ó. Isso aqui. Normalmente vem escrito assim, ó. S, que é o termo que a gente usa para posição, né? Posição em função do tempo igual a 3t mais 4. Aí vem escrito assim no parênteses, ó. SI. Quando vem escrito SI, significa que todas as unidades estão no sistema internacional. Ou seja, posição é metro e tempo é segundo. Só de olhar para a função, eu consigo descobrir uma série de informações sobre esse corpo. Quer ver um exemplo? De onde esse corpo começou o movimento dele? Imagina uma estrada, onde esse corpo estava no exato momento onde o movimento começou. Ou o que a gente chama de posição inicial do corpo. Vamos ver. Como é que eu descubro a posição inicial desse corpo? Para a gente descobrir a posição inicial, que valor eu tenho que substituir no t? Zero. Então eu escrevo isso, óbvio. S de zero igual a 4 metros. Vamos traduzir isso? Quando o tempo vale zero, a posição vale 4. É a posição inicial. Quanto ele anda em um segundo? Vamos fazer a conta? S de um igual a... Põe um aqui. 7 metros. S de 2. Põe 2 aqui. 6 mais 4, 10. Bem simplesinho, né? Aquilo que a matemática nos ensina. Olha aqui o que eu consigo descobrir. Primeiro, esse movimento é uniforme. Por que que eu sei que ele é uniforme? Porque ele anda 3 metros a cada um segundo. Você pode ficar a vida inteira substituindo aqui. Vai dar 3 metros em um segundo. Ele está andando para a direita ou para a esquerda? Bom, ele está andando no sentido positivo. Certamente ele está andando para o sentido positivo. Como que eu sei isso? Porque a posição dele está ficando maior. Ele está se afastando da origem. Então veja, com esse tipo de função, quando você tem prática, você bate o olho aqui, você sabe que é um movimento uniforme, progressivo, que a posição inicial dele é 4 e que a velocidade é 3. Tá tudo aqui. Tudo bem? Conforme a gente vai estudando, ó, gente, isso aqui não é o movimento uniforme ainda, isso aqui é um exemplo de uma equação horária.
Mas conforme você vai estudando, você vai lembrando algumas coisas. Por exemplo, esse termo aqui, ó, ele vai indicar para gente de onde o corpo saiu. É o famoso S0, né? Tá vendo esse termozinho ligado no T? É justamente o quê? A velocidade. Tudo bem? Então, com o tempo, você bate o olho na função e pela cara dela, você já sabe se o movimento é uniforme, se é progressivo, se está acelerando, enfim. A gente vai desenvolver isso ao longo das aulas, tá? Podem ficar tranquilos. Vou pegar um outro exemplo, para mostrar que nem tudo são flores. Você está escutando isso? Nossa. Fez um barulho aqui. Você escutou? A cara dela. Foda-se. Já entendi, tá. Ó, olha para esse outro exemplo aqui, ó. Já é uma função meio maluca, né? Diferente. É uma função de grau 2. Vamos ver o que ela tem de diferente em relação à função de grau 1. Bom, será que eu consigo descobrir de onde o corpo saiu? Consigo. Que conta eu tenho que fazer aqui, ó, para descobrir de onde o corpo saiu? Você bota o zero ali na função e acabou. Então, S de zero, tá. Zero ao quadrado, zero. 2 vezes zero, zero. Dá um, né? Um. Posição inicial, um. Vamos descobrir agora se ele está em movimento progressivo ou retrógrado, tá? Para a gente descobrir se o movimento é progressivo ou retrógrado, a gente pode calcular algumas posições sucessivas e ver o que está acontecendo com elas, né? Por exemplo, aqui eu percebi que as posições vão aumentando. Puta, então ele está andando no sentido positivo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. A 1 ao quadrado, 1, mais 2, 3, 4. 4. Vai conferindo aí, tá? Aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais 4, 8, mais um 9. 9. Então, aparentemente, o movimento é progressivo também, né? Então, eu tenho um movimento progressivo. Só que olha que coisa interessante. Quando a gente olha para os deslocamentos, a gente percebe uma coisa diferente, comparando as duas funções. Na primeira função, eu percebo que a cada 1 segundo, ele anda 3 metros. Aqui não, ó. Aqui, no primeiro segundo, ele andou 3 metros. Agora, e no segundo segundo? Ele já andou 5. O que que isso significa? Que esse cara está acelerando. Com certeza a velocidade desse corpo está mudando. Eu não tenho um movimento uniforme. Essa é a diferença do mu para o move. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Aqui eu mostrei como exemplo duas equações de posição. Quando o movimento é muito complexo, quando o movimento é do tipo uniformemente variado, não é só a posição que varia, a velocidade também varia. Então, existem equações horárias de velocidade. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que a velocidade varia com o tempo. Aqui é a posição. Percebe que são duas equações diferentes
Cuidado na hora que você está fazendo lá vovô ateu. Isso aqui é um vovô ateu. Para quem lembra um pouquinho disso, isso é um vovô ateu. Isso aqui é um sorvetão. Isso aqui é um só sorvete. São equações horárias. Numa equação de velocidade, eu posso calcular o quê? A velocidade do corpo. Por exemplo, qual era a velocidade inicial desse corpo aqui, ó? Vamos escrever aqui. Velocidade inicial. Seria o v de zero, né? O v de zero seria 2. Ele está acelerando ou ele está freando? Para a gente descobrir se ele está acelerando ou freando, escolhe um outro instante e calcula a velocidade nesse outro instante. V de um. E vê o que acontece com a velocidade. Nesse caso, a hora que eu substituo o 1 aqui, ó, eu tenho 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Tá vendo? Então, o que que são essas equações no final das contas? São formas de você monitorar a posição do corpo em função do tempo. Agora, tem uma coisa muito louca aqui, que eu já vou preparar o terreno para uma discussão que vai vir depois. Eu só consigo montar essas equações se a gente conhecer algumas informações do corpo. Por exemplo, para eu montar essa equação aqui, ó, eu precisei conhecer a posição inicial do corpo e precisei conhecer também a velocidade. Então, para que eu consiga monitorar o corpo, para que eu consiga construir uma equação horária, eu preciso saber de onde o corpo estava e com que velocidade ele está andando. Aí eu consigo montar a equação. Então, ó, para a determinação das equações horárias, horárias, é fundamental conhecermos a posição e a velocidade da partícula num dado instante, tá bom? Independente de ser uma equação de mood, move, eu preciso conhecer posição e velocidade da partícula. Hum. Agora vocês imaginam, vocês já ouviram falar de um maluco chamado Werner Heisenberg? De onde ele vem? Quem é esse cara? Esse cara ele falou uma coisa que destruiu isso aqui. O quê? Se eu tô perguntando é porque vocês já ouviram falar, tá? Não é uma coisa que você nunca ouviu falar na vida. O Werner Heisenberg, ele cunha, ele cria um princípio que destrói isso, chamado princípio da incerteza. Quando o Heisenberg estava estudando a mecânica quântica, ele descobriu que quando você trabalha com sistemas de partículas muito pequenas, é impossível você determinar com precisão, ao mesmo tempo,
a posição e a velocidade de uma partícula. É impossível. Quando você faz uma experiência no mundo quântico, tipo assim, vamos imaginar que eu pegue um elétron e consiga estudar esse elétron sozinho, numa sala fechada. Isso é um experimento quântico. Quando eu consigo estudar uma partícula do tamanho de um elétron isoladamente, eu estou fazendo um experimento no mundo quântico. O Heisenberg disse que é impossível você medir a posição e a velocidade ao mesmo tempo com precisão. Ele diz assim: se você conseguir medir a posição com precisão, a velocidade você não consegue. Se você conseguir medir a velocidade com precisão, a posição você não consegue. Quando ele traz esse princípio, os caras da física simplesmente falam: puta, fudeu. Porque se eu não consigo medir posição e velocidade, eu nunca vou conseguir montar uma equação horária. E foi aí que a mecânica quântica começou a trazer aquelas ideias malucas. Peraí, por que que eu não consigo medir? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só se sabe que existe uma incerteza, por isso que chama princípio da incerteza. Ele vai dizer assim: toda vez que uma partícula tem posição e velocidade, uma dessas informações está com uma incerteza. Ou seja, você não pode confiar naquilo. Ou seja, eu não consigo mais prever onde a partícula estará. Porque pensa, se a partícula é um elétron e eu não consigo montar uma equação horária para o elétron, significa que eu não consigo mais prever onde o elétron está. Ou seja, eu não consigo mais mexer com a mecânica clássica. E foi aí que começou o problema na química, com o princípio da incerteza. Ah, professor, mas isso vale, por exemplo, para um carro? Não. O carro, ele é um objeto grande, não é? Quando você faz medidas em objetos grandes, eu consigo medir com precisão onde ele está e a velocidade dele. Haja visto o radar. O radar consegue medir exatamente onde o carro está e a velocidade dele. Nas partículas grandes, esse problema da incerteza não ocorre. Ele só vai ocorrer quando você quer, por exemplo, determinar o movimento de um próton, determinar o movimento de uma partícula muito pequena. Aí a incerteza surge, tá? Mas aí a gente deixa para discutir isso na aula de amanhã, tá? Que aí isso entra na parte de modelos atômicos. Por enquanto, tudo é certo para mim, a posição e a velocidade da partícula, tá? Beleza. Ahn, até aqui tudo bem? Bom, diante dessas informações, acho que a gente pode agora começar a estudar os movimentos em detalhes, né? Vamos começar então com o movimento uniforme. Então veja, tá, pessoal? Tudo que eu falei até aqui vai servir para a gente usar em movimento uniforme, uniformemente variado. São definições gerais, tá? Agora a gente vai diferenciar os estudos dos movimentos. Então, estudo do MRU. Bom, qual é a característica mais importante do movimento uniforme? A característica mais importante do movimento uniforme é justamente o fato de que ele tem velocidade constante. A cada intervalo de tempo, eu ando sempre o mesmo espaço. 3 metros em 1 segundo, 3 metros em 1 segundo. Então, eu vou escrever assim, ó. Poderia definir movimento uniforme assim, ó. É um movimento no qual a velocidade instantânea é constante. Você quer ver um exemplo? Considere um corpo se locomovendo numa trajetória retilínea
de tal maneira que a tabela vai mostrar a posição do corpo ao longo do tempo. Então agora eu vou mostrar uma tabela. Eu não vou mais desenhar a estrada, ok? Pronto. Dá para perceber que é um movimento uniforme? Ó, de 0 a 1 segundo, ele andou 4 metros. De 1 a 2 segundos, andou mais 4 metros. De 2 a 3 segundos, mais 4. E de 3 a 4 segundos, mais 4. Movimentos uniformes são movimentos nos quais, para cada intervalo de tempo igual, você tem um ΔS igual. Agora, vê que coisa curiosa. Calcula para mim a velocidade média, entre 0 e 1 segundo. Quanto que daria a velocidade média entre 0 e 1 segundo? Dá 4. 4 metros por segundo. Calcula para mim a velocidade média agora entre 0 e 2 segundos. Quanto dá? 4 metros por segundo. Calcula a velocidade média para mim entre 0 e 3 segundos. Calcula a velocidade média entre 1 e 4. Entre 1 e 4. Vocês percebem que em qualquer intervalo de tempo que eu queira calcular a velocidade média, ela vai dar 4, 4, 4, 4, 4? Por que isso acontece? Porque a velocidade do cara é constante. Então, nesse caso, eu posso dizer que a velocidade média é igual à instantânea, que vale 4 metros por segundo. Ok? Olha a frase que eu vou soltar agora. Em movimentos uniformes, não existe equação de velocidade. Veja se essa frase entra na tua cabeça e você consegue explicar ela. Em movimentos uniformes, não há equação de velocidade no tempo. Justamente porque a velocidade é constante. Tá? Então, ó, velocidade em função do tempo é constante. Ah, e se ela é constante, pessoal? Como é que eu represento o gráfico de uma função constante? Peraí. Olha lá. Monte o gráfico da velocidade em função do tempo para esse maluco. E aí? Né? Tá? Função constante. Bom, a velocidade pode não variar. Ok. Mas a posição varia. Então agora eu vou para a equação de posição. Equação de posição do mu. Gente, para você montar uma equação de posição, existem algumas premissas que você tem que saber. Por exemplo, você precisa ter um conhecimento aqui relativamente bom de funções na parte da matemática. Quando vocês estudam funções com o Eloy,
Vocês passam por várias delas, né? Função de primeiro grau, função de segundo grau, você tem as funções trigonométricas, aí tem função módulo, logaritmo. E quando você estuda essas funções separadamente, você percebe que os gráficos delas têm certos jeitos. Então, tipo, função de primeiro grau é uma reta. Função de segundo grau é uma parábola. Função seno e cosseno são senoides e cossenoides, e assim vai. A gente precisa trazer essas ferramentas todas para cá, gente. Não tem como se livrar disso, não. Porque veja comigo, aqui eu tenho uma função de espaço por tempo, onde eu percebo que nós estamos trabalhando com grandezas que são diretamente proporcionais. Vocês perceberam isso? Ó, em 1 segundo, eu ando 4 metros. Em 2 segundos, eu ando 8 metros. Então, eu estou relacionando duas grandezas que são diretamente proporcionais. Toda vez que a relação entre duas grandezas é diretamente proporcional, essa função é uma função de primeiro grau. Funções de primeiro grau relacionam coisas que são diretamente proporcionais. Pode lembrar de tudo gráfico que cresce assim, ó, é relação diretamente proporcional. Então veja, como é que eu provo matematicamente isso? Porque uma coisa é você saber isso aqui. Agora eu vou provar usando a física por trás, tá? Olha como eu chego nessa resolução. Imagine então que você tem um corpo andando numa estrada de tal maneira que ele partiu de uma posição S0 num instante t igual a zero e foi andando pela estrada fora com velocidade constante, tá? Estou imaginando que ele está em mu. Tá. Se ele está numa velocidade constante, num certo instante t qualquer, ele estará numa posição S qualquer. Sei lá, vai. No instante 1, ele está na posição 8. No instante 2, ele está na posição 12. No instante 3, ele está na posição... E assim vai. Tá bem? De tal maneira que a velocidade desse corpo, ela é S menos S0, que seria o nosso ΔS, dividido por ΔT. O movimento começou no instante zero, então isso aqui é o instante inicial, terminou no instante qualquer final, t. Então essa é a equação de velocidade. Essa velocidade aqui, eu sei que ela é constante. Ok? Tá. Então, ó, esse t menos zero, t menos zero vale t. Eu vou passar o t multiplicando. Então vai ficar vt igual a s menos S0. Vt igual a S menos S0. S igual a S0 mais Vt. Chegamos na equação. O movimento de um corpo uniforme, ele é traduzido por uma equação desse tipo. Muito cuidado aqui, pessoal, com algumas coisas que às vezes a gente pode se enganar. Tem muitos alunos que olham para cá. Quer ver? Vamos fazer o teste. Quantas variáveis eu tenho aqui? Duas. Eu tenho só duas variáveis aqui. Quem são elas? Posição e tempo. É isso que varia. A velocidade do corpo varia? Não. A posição inicial do corpo varia? Olha o que eu acabei de escrever aqui. Para a determinação das equações horárias, precisamos conhecer a velocidade e a posição. Ó. Conheço a posição, conheço a velocidade, eu monto a equação. Por exemplo, vamos lá. Olha para este movimento.
Eu vou transformar aquele movimento numa equação. De onde o corpo saiu? Da 4. Qual é a velocidade do corpo? Então eu tenho que a equação de posição no tempo é 4 mais 4t. Faz o teste. Põe zero aqui. 4. Põe um aqui. 8. E assim vai. Tudo bem? Todo movimento uniforme é descrito por uma equação do tipo primeiro grau. Claro que aí a gente tem todas aquelas nuances, né? Quando a gente coloca a função de primeiro grau no gráfico, a gente vai obter retas. Então vamos discutir um pouquinho o comportamento gráfico da função. Hum, Eu vou colocar genérico aqui, que depois a gente coloca número. Ó, aí você vai lembrando das coisas que o Eloy fala. Ó, para quem quiser lembrar da matemática, tá? Quantas variáveis eu tenho aqui? Quem são elas? A e B não são variáveis, são valores. A gente chama de coeficiente angular, né? É exatamente a mesma situação aqui, ó. Então vamos lá. Quando eu pego uma função desse tipo aqui, ó, e resolvo montar o gráfico, eu posso obter funções crescentes ou decrescentes. Vamos imaginar uma função crescente. Então eu tenho isso aqui, ó. Supostamente, então, a gente está falando de um movimento progressivo, tá bom? Isso é um movimento progressivo. Tá. Quando a gente monta esse tipo de gráfico, uma das coisas que a gente percebe é que a função ela vai interceptar o eixo y em um determinado valor. A função pode começar aqui de cima, pode começar aqui de cima, pode começar aqui de baixo. Ela pode até começar da origem. Ela pode até começar daqui, viu, gente? Ó, nada impediria de uma função de espaço acontecer daqui, ó. Porque uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, ó. Tá vendo esse eixo aqui, ó, pessoal? Esse eixo, ele é a estrada. Ó, ele é o eixo de posição. Até, até brinquei na sala ontem. Isso aqui, ó, gente, é a estrada. E isso aqui, o que que é? É o relógio. Instante zero, instante um. Isso aqui é o tempo passando. E isso aqui é o carro andando. Então, ó, no instante um ele está aqui, no instante 2 ele está aqui, no instante 3 ele está aqui. E assim vai. Ok? Você concorda comigo então que, diante disso que eu acabei de comentar, né? Esse ponto aqui, ó, é o ponto de onde ele saiu. É a posição que ele ocupava no instante zero. Você concorda comigo, pessoal? Põe zero aqui, ó. Se nós colocarmos zero aqui, ó, eu falo que S igual a esse zero. Então, esse ponto aqui, que a matemática chama, né, de coeficiente linear, seria esse termo aqui, não é, ó? Na aula do Eloy?
esse termo aqui. Ele vai dizer para a gente de onde o corpo saiu. Tá. Como o corpo está em movimento progressivo, né, no nosso exemplo, cada vez que o tempo passa, a posição aumenta. O tempo passa, a posição aumenta. O tempo passa, a posição aumenta. Tá? Num certo instante T, o corpo estará numa posição S. Tá? Você poderia colocar qualquer ponto da tabela aqui, ó. Ah, no instante 3, a posição é tal, tal. Ok? Tá? Então, esse é o gráfico característico do movimento do corpo. Desse gráfico, eu ainda consigo retirar uma outra informação, que a matemática também explica muito a respeito desse A. O que a gente percebe, gente? Quando você vai montar funções de primeiro grau em gráficos, além de você perceber que a função pode crescer ou decrescer, a gente percebe que, dependendo da função, essa reta ela pode estar mais ou menos inclinada. Existe uma inclinação associada a essa reta. E essa inclinação, ela é expressa a partir de um ângulo. O que acontece? Imagina que essa função, pessoal, ela forma com a horizontal um ângulozinho alfa. Tudo bem? Quanto mais inclinada, maior o alfa. Agora, a curiosidade, e isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, eu acho interessante, é que este ângulo, todo ângulo, ele tem associado a ele um seno, um cosseno e uma tangente. Então, seja lá que ângulo for esse, ele tem um seno, ele tem um cosseno e ele tem uma tangente. Qual que é a curiosidade? Tá vendo esse número aqui, ó, que fica grudado no X? Esse número, ele é exatamente a tangente daquele ângulo. Esse número é o que a matemática costuma chamar de coeficiente angular. O nome é bem sugestivo, né? Coeficiente significa número. Angular é o valor associado a um ângulo. Que valor é esse? A tangente do ângulo. Agora, como que a matemática percebeu isso? Como que a matemática conseguiu mostrar que este A é nada mais do que a tangente do ângulo? Eu vou mostrar para vocês fisicamente. E aí vocês vão entender que a matemática vai na mesma linha. Olha só, aqui está a função. Aqui da origem, eu tracei uma horizontal. E o meu intuito aqui é fazer vocês enxergarem um triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo, eu tenho um ângulo alfa aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui eu teria um ângulo complementar do alfa. Sei lá, se aqui for 30, aqui vai ser 60, né? Agora, esse ângulo, ele tem um cateto oposto. Isso aqui é o cateto oposto. E ele tem um cateto adjacente. A matemática fala para gente que se eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, a gente encontra a tangente, né? Agora, onde que está a parte legal da história? No meu gráfico,
O que que é o cateto oposto? É o quanto ele andou. Ele não foi daqui até aqui? Ele andou um delta S. E o que que é o cateto adjacente? É o tempo passando. É o delta T. Então, quando eu faço a tangente desse ângulo maldito, o que eu estou calculando no final das contas é isso aqui, ó. É a velocidade do corpo, tá? Na função horária, esta velocidade, ela está aqui, ó. Então, por exemplo, na minha função horária, quanto vale a velocidade? 4. O que que significa esse 4 nesse gráfico? É a tangente desse ângulo aqui, ó. Essa reta, ela tem uma inclinação cuja tangente vale 4. Quanto mais inclinada for a reta, maior vai ser a velocidade do corpo, tá? Então a velocidade do corpo é numericamente igual à tangente do ângulo de inclinação da reta. Ui, aí. Vamos só pegar um golinho de café para mim, tá? Rapidão. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Se vocês quiserem ir trabalhando já com o PDF para a semana que vem, a gente já consegue resolver quase todos os exercícios de movimentos uniformes, tá? As apostilas uma parte delas já chegaram, mas eu não vou entregar agora porque eu estou esperando chegar todo o material, tá? Já chegaram as apostilas de exercícios. Não, chegou a apostila de teoria de química só. Ainda falta de teoria de física e as duas de exercícios, de física e química, tá? Já, então, eu acho que vai chegar tudo até sexta, eu aviso. Aí vocês já podem vir pegar, tá? Gente, a partir do momento que a gente domina essa, essa ideia de construir uma equação horária
interpretar a equação horária, sabendo retirar delas informações, ou transformar a equação horária em gráfico. A partir do momento que você tem um domínio disso, meio que o céu é o limite. Por quê? Aí começam a aparecer problemas onde eu vou, de alguma maneira, usar essa equação horária para alguma coisa. A gente usa equações horárias basicamente para localizar corpos. Dado que você tem uma equação horária, eu consigo substituir o valor do tempo que eu quiser e eu acho onde o corpo está. Se aproveitando dessa ideia, existem alguns problemas muito famosos, que são os famosos problemas de encontro de corpos. Esses problemas de encontro, eles podem aparecer, né, para vocês, ou dentro do movimento uniforme, ou dentro do move. Eu posso usar dos dois, tá? Como que funciona a história do encontro dos corpos? A história é a seguinte: imagina que você tenha uma estrada de mão dupla, tá? Nessa estrada de mão dupla, o sentido positivo é para a direita. Então eu tenho carros que podem ir no sentido da esquerda para a direita, que seriam os movimentos progressivos, e eu tenho os carros que vão da direita para a esquerda, que estão no movimento retrógrado. Beleza. Vamos imaginar que a origem da estrada esteja aqui. Nessa estrada, no sentido positivo, eu tenho um corpo A, tudo bem? Que está com uma velocidade VA de 10 metros por segundo, e ele está inicialmente na posição 100 metros. Tá, isso em uma das vias da estrada. Na outra mão da estrada, você tem um outro carrinho. Você tem aqui o carrinho B, se locomovendo para o lado oposto. Então ele está em movimento retrógrado. E vamos imaginar que ele esteja na posição 1.200 metros. Tá bem? Com uma velocidade diferente da do B, do A, para o outro lado. 20 metros por segundo. Ok? Um corpo vindo numa direção, num sentido, perdão. O outro corpo caminhando no sentido oposto. Em algum momento eles vão se cruzar. O momento de cruzamento dos corpos é o que a gente chama de encontro. Encontrar alguém significa estar no mesmo lugar ao mesmo tempo que a pessoa. Isso é encontrar. Então, uma das coisas que os exercícios fazem é: diz para mim onde vai acontecer o encontro. Em que, em que posição da estrada vai acontecer o encontro? Entendem? Eu vou prever em que momento esses dois corpos vão estar no mesmo, na mesma posição. Só que para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Na verdade, existem duas maneiras de resolver esse problema, tá? Só que hoje eu vou resolver só de um jeito. Quem é mais espertinho aqui pode usar velocidade relativa. Mas eu não quero falar disso ainda. Eu quero resolver esse problema do jeito mais trivial, que é: eu vou montar as equações horárias e vou descobrir em que local essas duas coisas se igualam. Então, a primeira coisa que você faz num problema como esse é montar equação horária, tanto do A como do B. E esse é o momento onde você tem que decorar aquela porra do só sorvete. Quando você decora o só sorvete, pessoal, para que você está fazendo isso? Para que quando você monte uma equação horária, você saiba que número você coloca aqui, ó, e que número você coloca aqui. Então, por exemplo, para o corpo A, a equação fica assim, ó. SA igual S0 mais 10T. Tá ali. Tá?
Equação horária do corpo B. Cuidado, cuidado com o sinal. Ó, lembra que eu falei que a velocidade ela só é positiva ou negativa? Agora é a hora. Para que nós consigamos matematicamente dizer que o corpo B está andando no sentido oposto, eu vou fazer 1.200 menos 20t. Quando esses corpos se encontrarem, eles estarão na mesma posição. Tá bom. Então vamos igualar a posição. Vamos igualar a posição. Eu quero que SA igual a SB. Tá aí, ó. Ah, professor, mas se você fizer isso, você está achando o quê? Eu estou achando o instante de encontro. Eu estou achando, na verdade, ali, quanto tempo vai demorar para esses corpos se encontrarem. Então aqui vai ficar 30t. Puta, que imbecil que eu fui agora. Tinha tanto número para escolher. Ah, é um arrombado mesmo. Tudo bem. Ó, eu passei o menos 20 para o lado esquerdo. Aqui deu 30t. O 100 eu passei para a direita, ficou 1.100. 1.100 dividido por 30, a mesma coisa que 110 sobre 3. Deixa assim. Dá quase 40 segundos, vai, por aí. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Agora, o que eu faço se eu quiser encontrar a posição? Eu pego isso e jogo em qualquer uma das duas. Substituindo esse instante aqui, você vai encontrar a posição dele no momento do encontro. Se você substituir na equação do B, você vai encontrar a posição dele no instante do encontro. Os dois têm que dar a mesma coisa, né? Então, ó, substituindo em uma das equações. Vou colocar aqui, vai. Meu Deus, que chata essa conta. SA igual a 100 mais 10 vezes sobre 3. Aí. Você falou que tinha dado 36,6666 aqui, né? Então, ó, 36,6666 vezes 10 dá 366. 366 mais 100 dá 446. Não, 436, né? Vírgula 666. Tá? Não, não. Tá errado. Aqui é 36, 360, 460. Tô com medo agora. Mas eu acho que é isso. Você falou que é 36,66, né? 366, 466, é isso mesmo. Agora, desculpa aí, tá, gente? Esse finalzinho é enrolado aí, com esse número. E só pra gente encerrar, eu posso trabalhar com dois tipos de encontros. O primeiro caso, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, são dois corpos caminhando em sentidos opostos. Mas eu tenho aqueles probleminhas, vocês devem lembrar, de ultrapassagem. Quer ver? Só para ilustrar um outro caso aqui. Ó,
Zero. Ó, isso aqui é um problema semelhante, só de encontro. Então a coisa funciona assim: eu tenho dois corpos, A, B. O corpo A, ele partiu da posição 100 metros com velocidade 20. O B partiu no mesmo momento, só que ele estava mais à frente. Ele estava na posição 400. Só que ele está com uma velocidade menor. Então, obviamente, em algum momento, o B está andando para a direita, né? O A ele vai alcançar o B. E aí o exercício, numa vez de questionar, em que instante ou quanto tempo demora para A alcançar o B? Aqui também dá para resolver por velocidade relativa, mas eu vou resolver por equação horária. Então eu vou escrever assim, ó: quanto tempo A leva para alcançar B? A única diferença da resolução desse problema para aquele é um sinal. Veja, a equação horária do corpo A, ela é 100 mais 20t. A equação horária do B é 400 mais 14t. Nesse caso, eu estou usando o sinal de positivo nas duas funções, porque os dois movimentos estão indo para o mesmo sentido, tá? Só um comentário bem rápido aqui, gente. No meu sistema, eu coloquei a origem aqui, né? Eu poderia colocar a origem no A e falar que o B está saindo do 300. Poderia. Poderia colocar zero aqui e aqui 300. Eu estaria deslocando a minha origem para cá. Você vai ver que o resultado dá o mesmo, tá? Bom, igualando as duas, eu tenho que 100 mais 20t é igual a 400 mais 14t, fica 6t igual a 300, que eu passei o 100 para a direita, né? Então o t deu 300 dividido por 6, 50 segundos. Então, tipo, se os dois mantiverem essa mesma velocidade, né? Um 14 e o outro 20, a ultrapassagem ela vai demorar 50 segundos para acontecer. O A vai demorar 50 segundos para conseguir alcançar o B, tá? Beleza? Vamos almoçar? Bora? Vamos? Então vamos. Na semana que vem, pessoal, a gente já com a apostila, a gente já faz exercício, tá? Já vamos fazer um monte de exercício de movimento uniforme. Vai dar para fazer até uns de casa também, tá bem? E aí, eu preciso só que vocês me lembrem, por favor, de falar de velocidade relativa. Eu não quero falar disso agora, tá? Velocidade relativa. Tudo bem? Vite, as meninas aí de casa, tudo certo? Então tá bom. Maravilha, então, gente. Fiquem com Deus, tá?